O que As Cartas para Julieta e Emily em Paris têm em comum? E o que Titanic tem a ver com Diário de uma Paixão? Todos eles falam sobre uma paixão avassaladora, um amor intenso. Mas... e eles? Você sabia que muitos filmes fazem a gente torcer por uma traição? Só que começa de uma forma simples. Tem o protagonista, e ele conhece a protagonista, e eles começam a sentir alguma coisa um pelo outro. Só que tem um pequeno detalhe, um deles tem um relacionamento. Só que mesmo assim, a história faz a gente pensar, cara, eles precisam ficar juntos. Eles foram feitos um para o outro. Ele completa ela. Só que se você for parar para pensar, isso é literalmente uma traição. Então por que os filmes fazem isso? E o pior, por que quase nunca a gente percebe? Olá, meu nome é Sara Frazão e eu amo filmes, séries, livros, mas acima de tudo eu amo Jesus. E por mais que esse assunto não seja cristão, eu sempre tento ver Jesus ou tirar algum conselho ou lição para a vida. E hoje vocês estão aqui nesse cenário novo e hoje eu decidi ficar bem confortável aqui, minha coluna. Eu tinha feito outro cenário, mas não tinha ficado legal. Então, esse foi o máximo de cenário legal que eu consegui fazer, mas é isso, o importante é continuar fazendo. Isso acontece em muitos filmes ou séries. O personagem começa a se envolver emocionalmente pela outra pessoa, ainda estando em um relacionamento. E a narrativa do filme sempre faz a gente pensar, nossa, mas é tão romântico, é tão bonito, é quase inevitável que eles não fiquem juntos. E a traição nem se torna um problema, e o foco se torna o amor verdadeiro entre os personagens. E, gente, quando eu falo traição, eu não tô falando só sobre o ato sexual em si, mas eu tô falando de um carinho na mão, uma conversa mais profunda, uma conversa mais intencional, um flerte. Então pensa comigo, quase sempre a gente não sente pena do personagem que tá sendo traído, porque a narrativa mostra o personagem como se fosse uma pessoa chata, uma pessoa descartável, como se não houvesse sentimentos. Uma pessoa que possui algum defeito, alguma coisa assim que, nossa, precisa se livrar dessa pessoa. E esse assunto veio ecoar na minha cabeça há uns 3 anos atrás, quando eu tava assistindo um filme específico. Todos esses filmes que a gente vai falar nesse vídeo, eu não tinha reparado nisso. Mas eu reparei nesse filme que eu vou falar agora. E o filme se chama Diário de Noel. O filme conta a história de um homem que volta para sua cidade de Natal e conhece uma mulher que está tentando descobrir o passado da mãe dela. Durante essa jornada, eles criam uma conexão emocional muito forte, mesmo ela estando noiva. E aos poucos, o filme começa a tratar esse envolvimento como algo natural, como se fosse apenas o destino aproximando duas pessoas, ignorando completamente o fato de que existe um relacionamento ali. E o mais louco é que eu joguei o Diário de Noel no Google e apareceu uma matéria assim: todo mundo está reclamando da mesma coisa em Diário de Noel. E eu vou ler aqui pra vocês o que eles falam. O Diário de Noel seria um ótimo romance sem esse elemento de traição. Ele arruina todos os momentos doces do filme. O Diário de Noel é um dos piores filmes que já vi, porque eles transformaram o protagonista em 2 babacas. Aquela mulher traindo o noivo é uma narrativa bizarra. O Diário de Noel é sobre alguém que trai o noivo por não ter o brio suficiente para terminar o relacionamento, e nós devemos considerá-lo um filme de Natal que nos faz sentir bem. Ainda bem que não foi só eu que prestei atenção nisso, porque, cara, quando eu assisti eu fiquei assim, filme de Natal? Que palhaçada é essa? Mas talvez você não tenha assistido o Diário de Noel, mas eu tenho quase certeza que você assistiu As Cartas para Julieta. O melhor é que me indicaram esse filme, As Cartas para Julieta, há um tempo atrás, muito tempo atrás, acho que uns 10 anos, e eu assisti As Cartas para Julieta, eu acho que uns 5, por aí, 5 anos atrás. E aí todo mundo, ai, esse filme é incrível, é um dos filmes mais lindos, sou de romance e tal. E quando eu assisti eu fiquei tipo, como assim? Como assim? Gente, romance? Romance digno de verdade? É orgulho e preconceito, entendeu? Mas eu não vou entrar nesse assunto agora não. Vamos falar sobre As Cartas para Julieta. A Sophie viaja para a Itália com um noivo, mas enquanto está lá, ela consegue conhecer outro homem, mesmo estando comprometida.
ela começa a desenvolver sentimentos por ele. E o filme conduz tudo de uma forma leve e romântica, fazendo parecer que o problema não é ela estar em um relacionamento, mas sim estar com a pessoa errada. Mas não para por aí, nós também temos Grey's Anatomy. Grey's Anatomy é uma pegação descarada, né? Mas vou falar sobre a principal, que foi uma das primeiras. É a primeira, basicamente. Primeiro episódio a gente já vê isso. Logo no começo da série, Meredith se envolve com Derek. Só que existe um pequeno detalhe. Ele é casado, obviamente. Mesmo assim, a história desenvolve o relacionamento dos dois como um grande romance. E o público torce por eles. Enquanto a esposa dele se torna quase um obstáculo na história entre eles. Mas também tem Emily em Paris, que eu assisti a primeira temporada também. Em Emily em Paris, Emily se muda para Paris e conhece Gabriel. Eles têm uma conexão imediata, mas ele está em um relacionamento com Camille, que inclusive vira amiga de Emily. E também temos Diário de uma Paixão, que é um dos preferidos de quase todas as pessoas que gostam de romance. Ellie está noiva de um homem estável e que a trata muito bem, mas ela reencontra Noah, o seu antigo amor, e ela se envolve com ele novamente. O filme apresenta essa escolha como destino, como se aquele amor fosse tão forte que justificasse quebrar um compromisso que já existe na vida dela. E também tem um que eu nunca esqueci, que é O Noivo da Minha Melhor Amiga, onde a protagonista começa um caso com o noivo da sua melhor amiga. E ao invés de tratar isso como algo errado, o filme constrói a narrativa para que o público torça para que eles fiquem juntos no final. A traição deixa de ser um problema e se transforma em algo como algo que eles terão que vencer para viver o amor verdadeiro. Ah, que lindo, né? E assim a gente vê inúmeros filmes. Inclusive, muitas pessoas têm esses filmes como favoritos. Filmes que se dizem românticos normalizarem traição. Quantas vezes eu já vi vídeos no TikTok de mulheres falando que foram traídas, de homens falando que foram traídos. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que foi traída. Pesquisas como essas aumentam cada dia mais. Pesquisa revela que o Brasil é o país mais infiel da América Latina. Pesquisa aponta o Brasil como o país com mais infiéis da América Latina. Ah, então você tá me falando que essas porcentagens dessas pessoas que traíram são porque elas viram um filme que tinha mais traição, que nem era tão escancarada assim, e por isso elas traíram? É isso? Não é exatamente isso. Mas o que eu estou te falando é que quando histórias têm um padrão e elas repetem diversas vezes no nosso cérebro, elas moldam a forma como nós enxergamos um relacionamento. Quando a traição é mostrada para você diversas vezes em um filme, em um entretenimento, ela acaba se tornando algo normal, entende? Só que os filmes, eles não são só um entretenimento. Eles acabam moldando a forma de como a gente quer ser, de como falar, de como agir. Um exemplo disso eu estava assistindo... Nossa, não vou lembrar o nome do filme agora. Alguma coisa... Tiffany. Uma coisa Tiffany. Eu estava assistindo o filme e essa menina do filme, ela se vestia super bem. E eu achava lindo, lindo, lindo. Teve uma roupa que eu falei, eu preciso vestir essa roupa amanhã. E aí eu fui no outro dia, acordei e tentei montar um look muito parecido com o da personagem, porque eu tinha achado lindo demais. Outro exemplo disso foi quando eu me formei em odontologia. E eu pensava, nossa, que área que eu quero seguir e tal. E foi numa época que eu estava assistindo Grey's Anatomy. E aí eu falei, nossa, eu quero muito trabalhar no hospital. Não quer. Aí eu assisti Grey's Anatomy e eu pensei, cara, eu quero fazer bucomaxila então, que é uma área da odontologia que a gente trabalha no hospital. Então as coisas que a gente assiste ou ouve, elas influenciam a nossa vida, a nossa história. O versículo que diz que os olhos são a lâmpada do nosso corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. E que tremenda trevas são!
Então, tudo aquilo que a gente deixa entrar pelos nossos olhos, tudo aquilo que a gente assiste, tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente observa, se a gente deixa entrar coisas ruins, por exemplo, como uma traição, essas coisas acabam influenciando a nossa vida. A traição deixa de parecer uma quebra de confiança e acaba se tornando algo que acontece. A gente já vê tanto na vida que não tem tanto problema, já é algo comum. Enquanto o mundo romantiza paixões avassaladoras, um amor intenso, algo irreal, Jesus fala sobre um amor verdadeiro, um amor de paz e simplicidade. A Bíblia fala sobre caráter, sobre permanecer, mesmo quando é difícil. Afinal, você fez um compromisso na frente de Deus, no altar. O que Hollywood trata como algo brega, a Bíblia fala que é algo simples, puro. O que Hollywood trata como chato, a Bíblia fala que é algo leve e que te traz paz. Então talvez a pergunta não seja por que os filmes fazem isso? Afinal, eu acho que os filmes vão continuar fazendo isso, porque o plano de Satanás é destruir a família, é destruir casamentos para que não haja família. Mas a pergunta que tem que ser feita é por que eu comecei a achar isso normal? Quero saber de você, se você já assistiu um filme, se você já percebeu essas coisas em filmes. E nesses filmes que eu coloquei aqui no vídeo, se você já tinha percebido, se você sentiu a mesma coisa que eu senti. Porque no fim, não é só sobre filmes. É sobre o tipo de amor que a gente aprendeu a admirar. Se a gente aplaude histórias que começam com infidelidade, será que a gente não tá aos poucos começando a achar isso normal? Então fica a reflexão aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, beijo! Tchau!